Olá, alunos e alunas do sétimo ano. Professor Lucas Rafael, de Matemática. Espero que vocês estejam bem. Hoje vou explicar para vocês a primeira semana da AMPO de julho, né? Começa hoje, dia 5/7, e vai até dia 9/7 de 2021. Nessa primeira semana da AMPO de julho, nós vamos aprender a divisão de números racionais, né? Ou seja, como a gente divide frações e números decimais, né? Para efetuar a divisão com números racionais, devemos lembrar que a gente deve lembrar algumas coisas aqui, algumas observações para efetuar a divisão com números racionais. O primeiro ponto é o quê? O quociente de números de mesmo sinal é positivo, ou seja, quando eu divido números de mesmo sinal, o resultado é positivo, né? E o quociente de números de sinais contrários, negativo. Então, quando eu divido dois números com sinais diferentes, o resultado vai ser negativo, né? Na divisão com números na forma de fração, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda. Então aqui ele já começa a explicar como que a gente faz a divisão de duas frações. A gente, na verdade, transforma essa divisão em uma multiplicação. Como assim? A gente vai escrever a primeira e depois multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então veja no exemplo A. No exemplo A, é menos 3 sobre 5 dividido por menos 8 sobre 5. Se eu quero fazer essa divisão, a gente transforma essa divisão em uma multiplicação de frações. Só que lembrando, eu sempre vou pegar a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda, tá? Então, por isso que ficou aqui igual a menos 3 quintos, que é a primeira fração, vezes, ao invés de escrever menos 8 sobre 5, é o inverso, né? Então, menos 5 sobre 8. E aí, a multiplicação de fração, lembrando que a gente faz em linha reta, ou seja, a parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo. Ou seja, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, como os sinais são iguais das duas frações, o primeiro passo aqui para fazer essa multiplicação é colocar o positivo aqui. Essa observação, ó. Quando o quociente de números de mesmo sinal é o quê? Positivo, tá? Então, ali, como os sinais são iguais, é menos 3 quintos vezes menos 5 oitavos, o resultado vai ser positivo. 3 vezes 5 é 15 e 5 vezes 8, 40. Quando der para simplificar, igual aqui dá para dividir por 5, tanto o numerador quanto o denominador, a gente simplifica, né? Então vai ficar o resultado positivo. 15 dá para simplificar por 5, ou seja, 15 dá para dividir por 5 e o 40 também dá para dividir por 5, né? Então a gente vai simplificar a fração. 15 dividido por 5, 3, e 40 dividido por 5, 8. Então o resultado aqui é 3 oitavos positivo. Vamos para o exemplo B. Eu tenho a fração menos 1 sobre 4 dividido pela fração menos 2 sobre 3. Então, primeiro passo: transformar essa divisão numa multiplicação, invertendo a segunda fração, né? Então fica menos 1 sobre 4 vezes, ao invés de escrever menos 2 sobre 3, né? Eu escrevo ela de forma inversa, ou seja, menos 3 sobre 2. Como é a multiplicação com sinais iguais, ou seja, as duas frações é negativa, o resultado é positivo, né? Multiplicação de mesmo sinal, o resultado é o quê? Positivo, né? Então, resultado é positivo. E aí vamos fazer a multiplicação. Numerador com numerador, 1 vezes 3, 3. E denominador com denominador, 4 vezes 2, 8. Então fica 3 sobre 8, é o resultado aqui dessa 3 sobre 8 é o resultado
dessa divisão de frações, tá? Lembra que o enunciado é uma divisão. A gente transforma em uma multiplicação, né? E aí o resultado do quociente aqui deu 3/8. Agora aqui na letra C, você tem uma fração dividida pelo número inteiro mais 3. Lembra do que a gente falou na aula de multiplicação de fração? Que quando eu tenho um número inteiro que ele não tem denominador, o denominador é 1. Ou seja, eu fazer essa divisão, menos 5/2 dividido por 3, é o mesmo de fazer menos 5/2 dividido por 3/1. Por quê? Porque eu tenho aqui o divisor 1, né? E 3 dividido por 1 é ele mesmo, ou seja, o denominador 1 ele serve para qualquer número que não tem denominador. Então foi isso que foi feito aqui na primeira etapa. Depois é fazer o quê? Você escreve a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então, menos 5/2 vezes 1/3 positivo, né? E aí é fazer a multiplicação. Como os sinais são diferentes, né? Uma é negativa e a outra é positiva, o resultado é negativo. É essa observação, ó. O quociente de número de sinais contrários é o quê? Negativo. Então, se eu estou multiplicando aqui sinais diferentes, a regra da divisão é a mesma da multiplicação, tá? Então, se eu estou multiplicando sinais diferentes, o resultado é negativo, e aí eu vou fazer 5 vezes 1, 5, que é numerador com numerador, e denominador com denominador, 2 vezes 3, 6. Então, fica menos 5/6. Então, esses foram aí os exemplos de quando a gente está dividindo duas frações. Eu pego a primeira, né, sempre, vezes o inverso da segunda, tá? Bom, e quando eu estou dividindo números na forma decimal? Tem um procedimento que a gente faz. O primeiro passo é igualar as casas decimais acrescentando zeros, né? E depois a gente vai dividir como se fosse números inteiros. Então veja como que é o procedimento, ó. Eu tenho aqui uma divisão de 1,42 dividido 1,42 negativo, né? Dividido por menos 0,2, né? Então, primeiro passo é observar quantas casas decimais tem nos dois números. O primeiro número, que é o 1,42, ele tem duas casas decimais, ou seja, dois números depois da vírgula. Já o menos 0,2, ele só tem uma casa decimal. Então, ou seja, aqui falta uma casa decimal. Então, eu vou acrescentar essa casa decimal no final. Ou seja, ao invés de considerar menos 0,2, a gente vai considerar ele menos 0,20. Ou seja, igualar as casas decimais. Então, eu posso escrever menos 1,42 dividido por menos 0,20. Veja que agora ambos os números têm duas casas decimais, né? Bom, e aí a gente transforma esses números em números inteiros, ou seja, tira a vírgula. Então vai ficar menos 142 dividido por o quê? Menos 20. Se eu tirar a vírgula desse 0,20, eu vou ficar com menos 0,20. Só que zero à esquerda, né, é aquela questão, não vale nada. Então, por isso que eu posso considerar só o número 20. Então, fica 142 dividido por 20. 142 negativo, né, dividido por 20 negativo. Como é a divisão com sinais iguais, o resultado é positivo. E essa divisão, como que eu faço? Aí eu tenho que armar realmente a conta, ó. 142 dividido por 20, né? Bom, e aí o 1 é menor do que 20, não posso usar. O 14 é menor do que 20, já tem que usar direto 142 na divisão por 20. Ou seja, tem que se perguntar que número que eu coloco no resultado que vezes 20 é mais próximo de 142. É o 7, né? 7 vezes 20, 140. Vai me sobrar 2. Coloco o zero no resto e a vírgula, acrescenta a vírgula, né?
E número vezes 20 dá 20. 1 vezes 20, 20. E aí o resto aqui é zero, ou seja, o resultado da divisão é 7,1. Lembrando que tem que se atentar ao jogo de sinal. Se os dois números aqui são negativos e é uma divisão, divisão com sinais iguais, o resultado é positivo, tá? Então, fica 7,1 positivo, tá? Então, esse foi o exemplo A da divisão de números decimais. Agora, o exemplo B, ó. 19,24, negativo, né? Dividido por 3,7. Observa que o 3,7 ele só tem um número depois da vírgula, então vou ter que acrescentar aquele zero, né? Ou seja, para ele ficar com dois números depois da vírgula, assim como o 19,24, né? Então, essa divisão é igual ao menos 19,24 dividido por 3,70, né? Para igualar as casas decimais. Agora, depois que eu igualei as casas decimais, é só fazer o quê? Tirar as vírgulas, ou seja, menos 1924 dividido por quem? 370, né? Aqui cortou no final, aqui tem um zero, 370, tá? Então, é fazer essa divisão. Lembrando que o resultado da divisão vai ser negativo, porque é divisão com sinais diferentes, né? O 1924 é negativo e o 370 é positivo. Então, resultado com divisão com sinais diferentes, o resultado é negativo, então menos. E aí nós vamos fazer essa divisão no papel, né? 1924 dividido por 370, eu não posso usar o 1 só, nem o 19, nem o 192, vai ser direto o 1924. Ou seja, eu tenho que perguntar que número vezes 370 é mais próximo de 1924. É o número 5. 5 vezes 370 é 1850. Vai sobrar aqui 74. Como sobrou 74, para continuar a conta é só adicionar o zero. Se eu adiciono o zero no resto, colocar a vírgula aqui. E número vezes 370 dá 740. Né? Aqui cortou, mas é 740, tá? É o número 2. 2 vezes 370 é 740 certinho, né? Ou seja, a divisão deu 5,2. Como é a divisão com sinais diferentes, vai ser 5,2 negativo o resultado. Então, menos 5,2, tá? Então, é assim que a gente faz a divisão de números com vírgula. Se eu estou dividindo dois números com vírgula, primeiro passo, igualar as casas decimais, acrescentando zero. Segundo passo, retirar as vírgulas, né? E fazer a divisão como se fossem números inteiros, tá? Bom, agora aqui, quando eu tenho uma divisão de números racionais envolvendo fração com número decimal, ou seja, eu tenho uma divisão que é um número decimal dividido por uma fração, ou vice-versa, né? Então, o que que eu faço? Eu transformo esse número decimal em fração. Ou seja, a gente vai transformar aqui no exemplo A, né? Menos 0,4, né? Dividido por menos 3 quintos. Primeiro passo, transformar esse menos 0,4 em fração. Como que eu faço isso? Relembrando, né? Que a gente já viu isso semana passada. É fazer o quê? É você colocar o número sem vírgula, ou seja, o número 4, né? Ficaria 0,4, dividido por 10, 100, 1000, isso vai depender da quantidade de casas decimais. Como o 0,4 tem uma casa decimal, vai ser 4 sobre 10. Se fosse duas casas decimais, por exemplo, 0,45, seria o quê? 45, ou seja, o número sem vírgula, dividido por 100. Ou seja, o 10, 100, 1000 é a quantidade de casas decimais. Você tem um número que tem um número depois da vírgula, ou seja, igual aqui o 0,4, ele vai ser dividido por 10. Se fosse dois números depois da vírgula, ele seria dividido por 100. Se fosse três números depois da vírgula, por exemplo, 0,325, aí seria 325 dividido por 1000.
né? É a transformação do 0,325 em fração, né? Então é só você contar quantas casas decimais, né? E aí você vai dividir por 10, 100 ou 1000. Tá. Então o 0,4 negativo é a mesma coisa de menos 4 sobre 10. E a segunda fração dividido por quem? Pela segunda fração, que é menos 3 quintos, né? Menos 3 quintos. Como que eu faço essa divisão de frações? A gente transforma numa multiplicação, lembra? É o que foi explicado aqui. Foi a primeira forma que a gente viu de divisão de números racionais. A gente transforma em uma multiplicação desde que a gente faça a primeira fração vezes o inverso da segunda, né? Então é isso que a gente vai fazer lá naquele exemplo. Então voltando lá, né? Então fica menos 4 décimos dividido por menos 3 quintos. Como que eu faço? A primeira fração, menos 4 décimos, vezes o inverso da segunda. Então, ao invés de escrever menos 3 sobre 5, vou escrever menos 5 sobre 3, né? Fazendo aqui, eu vou ter o quê? 4 vezes 5. Lembrando que o resultado aqui é positivo, né? Porque é duas frações negativas. E aí vamos fazer, então, 4 vezes 5, 20, e 10 vezes 3, 30, né? Então, ficou o resultado positivo, 20 sobre 30. Como os números terminam em zero, dá para dividir por 10, simplificar por 10, tanto 20 quanto 30. Então, 20 dividido por 10 dá 2 e 30 dividido por 10 dá 3. Então, é 2 terços o resultado aqui dessa divisão desse 0,4 negativo pelo menos 3 quintos, tá? Bom, e quando eu tenho o quociente entre dois números racionais, ele também pode vir indicado, aqui é uma observação, né? Que o quociente pode vir indicado por uma fração, em que o numerador e o denominador são frações. Então veja, ó, olha o exemplo A. Eu tenho a fração 2 sétimos dividido pela fração 5 oitavos, ou seja, a divisão ela vem indicada na forma de fração, em que o numerador da fração é uma fração e o denominador também é uma fração. Como que eu faço? Eu posso escrever em linha essa divisão, ou seja, posso escrever 2 sétimos dividido por 5 oitavos assim, em linha, igual a gente viu aqui lá nos exemplos, né? Então, eu posso escrever em linha, tá? Só que aí eu lembro o seguinte, que quando eu vou fazer essa divisão, né, eu transformo em uma multiplicação, escrevendo a primeira fração, que é 2 sétimos, vezes o inverso da segunda. Então, ao invés de escrever 2 sétimos vezes 5 oitavos, vai ser 2 sétimos vezes o inverso da segunda, que é 8 quintos, né? E aí faça a multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 8, 16, e 7 vezes 5, 35. Então fica 16 35 avos aqui, tá? Olha outro exemplo. Eu tenho 1 dividido por 2 terços, né? Então, vou colocar em linha essa divisão. Então, 1 dividido por 2 terços. Como não tem denominador, o número 1, o denominador é 1. Então, posso escrever 1 sobre 1 vezes o inverso da segunda, ou seja, vezes 3 sobre 2. É o que foi feito, 1 sobre 1, né, que é a primeira fração. Primeira fração, ela só é o número 1. Como não tem denominador, o denominador é 1. Então, 1 sobre 1 vezes o inverso da segunda. Como a segunda fração é 2 terços, ao invés de escrever 2 sobre 3, a gente escreve o quê? 3 sobre 2, inverte ela. E aí faz numerador com numerador, 1 vezes 3, 3, e denominador com denominador, 1 vezes 2, 2. Então fica 3 sobre 2. E aí vem os exercícios. Ó, nas atividades a seguir, marque a única alternativa correta. Apesar de serem exercícios de marcar a opção correta, você tem que fazer os cálculos para chegar nessa alternativa correta, né? Então, a número 1, ó, qual é o quociente? Mais 3 quintos dividido por menos 3 meios.
Bom, primeiro detalhe, eu sei que o resultado vai ser positivo ou negativo. É uma divisão com sinais diferentes. Se é uma divisão com sinais diferentes, o resultado é negativo, tá? Então, para mim fazer essa divisão, vou até fazer aqui no Word, o cálculo seria o seguinte, ó, é mais 3 quintos dividido por menos 3 meios, né? Então, vamos lá, ó. Mais 3 quintos dividido por menos 3 meios. Primeiro passo, observar aqui que nós temos uma divisão, né? O resultado vai ser negativo, só que não vamos colocar esse negativo agora, porque lembra que a gente primeiro transforma essa divisão numa multiplicação, invertendo a segunda fração? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, pegar a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então, ó, eu escrever a primeira fração, mais 3 quintos, vezes o inverso da segunda fração. Ou seja, ao invés de ser menos 3 sobre 2, vai ser menos 2 sobre 3, né? Pronto. Transformei em uma multiplicação, o resultado vai ser negativo. Por quê? Porque é sinais diferentes, né? O resultado é negativo. E aí a gente faz numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 2 vai dar 6. E 5 vezes 3, 15. Então, o resultado é menos 6 sobre 15. Só que se você observar, não tem essa alternativa. Ah, mas por quê? Porque faltou simplificar aqui. No caso, essa fração dá para simplificar, dá para dividir numerador e denominador por quanto? Aqui no caso, dá para dividir o numerador e o denominador por 3, né? 6 dividido por 3, 2. E 15 dividido por 3 dá 5. Então, o resultado vai ser menos 2 sobre 5, tá? Então, é a letra C na número 1, só que tem que ter esse cálculo aqui, tá? Esse cálculo ele tem que conter na questão. Não é só marcar a alternativa correta, tem que ter o cálculo também. Então, vamos só relembrar o que a gente fez nessa número 1. Primeiro passo, transformou a divisão em uma multiplicação, escrevendo a primeira fração vezes o inverso da segunda. E o segundo passo foi multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, observando o jogo de sinal, né? E o terceiro e último passo, simplificar a fração. Então, são 3 passos que a gente fez aqui, tá? Então, essa foi a número 1. Na número 2, ele quer o quociente de menos 1,44 dividido por 0,24. O primeiro passo seria igualar as casas decimais. Só que aqui já tem duas casas decimais e aqui também. Então basta eu tirar a vírgula e fazer a divisão. Ou seja, dividir esses dois números é o mesmo que dividir 144 por 0,24, ou seja, por 24. Então fazer essa divisão é o mesmo de fazer 144 dividido por 24, tá? Então, você fazer essa divisão é fazer 144 dividido por 24, tá? E como que eu faço essa divisão? Armando a conta mesmo. Seria 0,24. Só que 0 à esquerda eu não preciso colocar, tá? Então tem que pensar o seguinte, ó. Número 1 é menor que 24, 14 também vai ter que ser direto, 144. Que número vezes 24 é mais próximo de 144, né? Se eu pegar 24 vezes 5, dá 120. E 24 vezes 6 dá exatamente 144, tá? Então vai ser 6 aqui. 6 vezes 24, 144, né? Então, o resultado da divisão aqui, o resto é zero, né? Então, deu o resto zero. Então, o resultado é 6, né? 144 dividido por 24
é 6, tá? Bom, aí eu tenho que fazer esse cálculo aqui e observar. Vai ser 6 aqui positivo ou negativo? Como é a divisão com sinais diferentes, vai ser 6 negativo, alternativa A. Vou fazer a número 3 e vai ficar a cargo de vocês fazerem as demais, tá? Bom, então vamos lá. A número 3. A número 4 é bem facinho de fazer, eu vou fazer a 5, a 3 e a 5, tá? Na número 3, ele pede o valor de menos 2 dividido por 20 sobre 9. Deixa eu colocar lá no Word para a gente ver como que a gente faz essa número 3. Então, essa aqui era a número 1, né? Essa aqui era a número 1, deixa eu indicar aqui. E aí, vamos fazer, então, a número 3, né? Na número 3, lá no enunciado, nós temos menos 2 dividido por menos 20 sobre 9, né? Então, nós vamos ter aqui menos 2 dividido por menos 20 sobre 9. Tá? Deixa eu... Aqui nós vamos ter que colocar de outra forma, tá? Fração embaixo de fração. Menos 2 dividido por menos 20 sobre 9. Ficou pequeno, deixa eu aumentar a fonte. Vamos conferir, ver se é isso mesmo. Isso, menos 2 dividido por menos 20 sobre 9, né? Esse é o nosso enunciado. O primeiro passo é o quê? Escrever a primeira fração vezes o inverso da segunda. Tá. Antes de escrever isso, vamos escrever essa divisão em linha. Eu gosto mais quando está em linha. Então, menos 2 dividido, escrever em linha e escrever com esses dois pontinhos, né? Menos 2 dividido por menos 20 sobre 9, tá? Menos 20 sobre 9. Bom, primeiro passo, então, é o quê? É transformar essa divisão em uma multiplicação. Escreva a primeira fração, que é menos 2. Já vou colocar o denominador 1, né? Então, a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então, ao invés de escrever menos 20 sobre 9, posso escrever menos 9 sobre 20, tá? Então, a primeira vezes o inverso da segunda. Vou até colocar entre parênteses a primeira vezes o inverso da segunda, né? Aqui eu também vou colocar entre parênteses, tá? Menos 2 dividido por menos 20 sobre 9. Só para a gente não confundir aí as operações, tá bom? Então, ficou assim, né? Menos 2 dividido por menos 20 sobre 9, que vai ser igual a menos 2 sobre 1, né? Coloquei o denominador 1, vezes o inverso da segunda, ou seja, menos 9 sobre 20. Fazendo aqui essa multiplicação, o resultado vai ser positivo, né? 2 vezes 9, 18. E 1 vezes 20, 20. Então fica 18 sobre 20. Tem essa alternativa? Não, não tem 18 sobre 20, né? Essa é a número 3, né? Não tem 18 sobre 20, né? Mas estão em números decimais as alternativas. Ou seja, eu vou ter que... Vamos simplificar a fração primeiro. Dá para dividir por 2, né? Então fica 9 sobre 10, tá? Dividindo por 2, 9 sobre 10, né? Então ficou 9 sobre 10. E aí, tem essa alternativa? Não, não tem. Tá tudo em número decimal. O que é 9 sobre 10? É 9 dividido por 10. E o que é 9 dividido por 10? 0,9. Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Lembrando que tem que ter esse cálculo aqui, tem que constar na atividade, né? Que foi o que a gente fez para chegar no resultado 0,9 positivo, tá? Então, esse cálculo aqui tem que ter. Vamos só relembrar o que foi feito aqui nessa questão número 3. O primeiro passo foi a gente fez o quê? Escreveu essa divisão em linha, né?
Ou seja, a gente escreveu o menos 2 dividido dessa forma, né, por menos 20 sobre 9. Segundo passo, transformamos essa divisão em uma multiplicação, escrevendo a primeira fração, que é menos 2 sobre 1, vezes o inverso da segunda. Lembre sempre disso. Quando você vai transformar a divisão em uma multiplicação de frações, é a primeira fração vezes o inverso da segunda, tá? Então, por isso que ficou menos 2 sobre 1 vezes menos 9 sobre 20, né? E aí a gente faz a multiplicação numerador com numerador, observando o jogo de sinal, com a multiplicação. Como é uma multiplicação com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, numerador com numerador, 2 vezes 9, 18. E 1 vezes 20, 20. Quando dá para simplificar, a gente simplifica, que é o caso aqui. Tanto o 18 quanto o 20 dá para dividir por 2, né? Então fica 9 sobre 10. 18 dividido por 2, 9. E 20 dividido por 2, 10. 9 sobre 10 é o quê? É 9 dividido por 10, que é 0,9. Com isso, nós temos aqui a alternativa B. Vai ficar a cargo de vocês fazer a número 4, né? Então, ó, nós fizemos juntos a número 1, a número 2, no vídeo, né? A número 3, acabamos de fazer. A número 4 vai ficar a cargo de vocês fazerem, é só pegar a primeira vezes o inverso da segunda, né? A número 5 nós vamos fazer junto, e aí vai ficar a cargo de vocês fazer a número 6 também. É escrever isso aqui em forma de fração, menos 9 décimos, né? Menos 9 sobre 10 vezes o inverso da segunda, tá? Essa número 5 vou fazer porque é uma expressão mais comprida, vamos dizer assim, maior, né? Qual é o valor dessa expressão, né? Então vou colocar aqui a número 5. Qual é o valor daquela expressão que ele quer saber? Então, colocando aqui a número 5, deixa eu escrever a expressão 7 dividido por menos 7 quintos, né? Então, 7 dividido por menos 7 quintos. 7 dividido por menos 7 quintos, menos menos 8, menos menos 8, dividido por menos 2 quintos, dividido por menos 2 quintos. Então, é resolver essa expressão. Primeiro passo que eu vou fazer é fazer essa divisão aqui, né? Ou seja, a primeira fração vezes o inverso da segunda, né? A primeira fração é só o número 7. Como ele não tem denominador, o denominador é 1. E é positivo, né? Eu vou colocar entre parênteses, né? A primeira fração, 7 sobre 1, vezes é uma fração positiva. Vou até colocar assim para a gente não correr o risco de errar. É uma fração positiva. Então, a primeira fração, 7 sobre 1, vezes o inverso da segunda, ou seja, menos 5 sobre 7, né? O inverso da segunda. Então, foi o primeiro passo que foi feito aqui. Agora, veja, como eu tenho menos menos 8, né, dividido por isso aqui, né, dividido por essa fração, eu vou manter esse menos, né, e vou escrever o seguinte: essa primeira fração vezes o inverso da segunda, ou seja, menos 8 sobre 1 vezes o inverso da segunda fração. Então, menos, ao invés de escrever 2 quintos, 5 sobre 2, certo? E aí nós vamos continuar lá na linha de baixo, tá? Então, veja o que foi feito. Vamos observar o que a gente fez até agora, né? Então, observando o que a gente fez até agora, foi fazer o seguinte, ó. Nós pegamos a primeira fração, colocamos o denominador 1, né? É uma fração positiva, vezes o inverso da segunda. Por quê? Porque se trata de uma divisão e eu posso fazer essa transformação, né? Transformar a divisão em uma multiplicação desde que eu use a primeira vezes o inverso da segunda. E aí nós tínhamos o menos a, aqui tinha um parêntese, né? O Word que fez esse menos grandão aqui.
Tá, era assim, né? O Word que fez esse menos grandão aqui, peraí. Vamos arrumar aqui, é porque é uma formatação automática do Word. Só arrumar aqui. Vamos colocar do jeitinho que a gente tinha feito. Ele transformou e eu não tinha visto. É, ele não quis ficar. Tá, mas tudo bem. Vamos deixar assim então. Então, ó, a primeira fração 7 sobre 1 vezes o inverso da segunda, né? Vezes o inverso dessa segunda aqui, que é menos 5 sobre 7. Tem um menos na expressão, eu mantive esse menos e fiz esse menos 8 sobre 1 vezes o inverso da segunda, que é menos 5 sobre 2. Tá. Fazendo então, continuando aqui as nossas multiplicações, nós vamos ter o seguinte, né? Essas duas multiplicações de fração a gente vai ter que fazer. Fazendo a primeira multiplicação de fração, nós vamos ter o seguinte: 7 vezes 5. Ah, tá. O resultado, ele vai ser um resultado negativo, né? Vai ser um resultado negativo. 7 vezes 5 dá 35. E 1 vezes 7 dá 7. Então fica 35 sobre 7. Negativo. Esse é o resultado da primeira conta aqui. Tem um menos na expressão. E aí vamos fazer essa multiplicação aqui, né? Menos 8 sobre 1 vezes menos 5 sobre 2. Tá, o resultado dessa multiplicação é positivo, porque se trata de uma multiplicação com sinais iguais. 8 vezes 5 é 40, né? E 1 vezes 2, 2. Então ficou assim, né? É menos 35 sobre 7, o menos da expressão e o resultado dessa outra multiplicação, que é mais 40 sobre 2, né? Bom, aqui nós temos uma divisão. Toda fração é também uma divisão. Se eu pegar 35 e dividir por 7, né? Quanto que dá isso? Dá 5. 5 vezes 7, 35. Então aqui é o mesmo de menos 5, né? No primeiro parêntese é a mesma coisa de menos 5. E no segundo parêntese é o mesmo. Quanto que é 40 dividido por 2? 20, né? É o mesmo de mais 20, né? Então nós temos menos 5 menos mais 20. Elimina os parênteses. Então fica menos 5. Como eu tenho menos antes do segundo parênteses, eu posso escrever menos 20. Então é o mesmo de menos 5 com menos 20. Uma dívida de 5 com uma dívida de 20 dá uma dívida de 25. Ou seja, o resultado aqui é menos 25. Vamos ver se temos essa alternativa, né? Temos aqui letra B, menos 25. Lembrando que é necessário fazer esse cálculo aqui. Ele tem que constar na sua resolução. Então vamos só revisar o que a gente fez. Primeiro passo, transformou essa divisão em uma multiplicação, a primeira fração vezes o inverso da segunda, depois manteve o menos aqui, né? Depois a gente fez a primeira fração aqui, menos 8 sobre 1, vezes o inverso da segunda também. A primeira multiplicação ficou menos 35 sobre 7, né? Que é menos 35 sobre 7. E a segunda multiplicação ficou mais 40 sobre 2, né? E aí, 35 dividido por 7 é 5, 40 dividido por 2 é 20. Então, menos 5 com menos 20 deu menos 25. Esse é o resultado da número 5. Vai ficar a cargo de vocês fazer a número 6. Primeiro passo, transformar esse menos 0,9 na fração menos 9 sobre 10, vezes o inverso dessa segunda aqui, você consegue resolver a número 6, tá? Então foi isso. Essa foi a explicação da primeira semana de julho, né? Uma boa aula para vocês e até a próxima aula.